Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula, até que enfim. Essa aula que foi gravada e a gente perdeu a gravação, deu um não sei o que no computador aqui e acabou que caiu tudo. Mas foi até bom porque dessa vez eu preparei um material, ficou bem melhor agora. Derivação, então, já, na aula passada, voltem aí no curso, no YouTube, a gente estudou o que a gente vai fazer, por exemplo, quando é composição, quando é derivação, que é o processo de formação de palavra. Então, vamos lembrar. Eu tenho uma palavra primitiva, pedra, por exemplo. Tem uma palavra primitiva. E dessa palavra surgem outras palavras, tá? Então, pedregulho, tá? Por exemplo, pedreira, veja. Então, para essa palavra surgir, a gente avalia, né? Quem veio primeiro? Existe uma palavra primeiro, que é a chamada palavra primitiva, não é isso? Então, a gente viu na aula passada alguns processos aí e vimos o processo de composição, onde a gente usa duas palavras para formar uma terceira palavra, vamos dizer assim. Então, gira mais sol, duas palavras, juntando as duas, gira-sol. Tá? Então, aqui a gente vai ver o seguinte, é uma palavra apenas, derivação. Derivação, a gente já começa assim, derivação é apenas um radical, tá? Então, na derivação, vamos só botar aqui então, você vê, composição, você tem dois radicais. Dois radicais. Ou simplesmente duas palavras, né? Na derivação, que é o que a gente vai ver agora, derivação. Ou seja, uma palavra veio de outra, né? Derivação, uma palavra que veio de outra. Você vai ter apenas um radical. Vai ter apenas um radical. Tá? Essa é a diferença básica de como não confundir composição com derivação, certo? Então, ó, veja, derivação, você forma-se uma nova palavra pelo acréscimo, tá? Ou pelo acréscimo de afixos. E o que é que a história de afixo é essa? Lembra? Afixo, esse nome afixo, ele está indicando o quê? Duas coisas, tá? Uma é o prefixo e a outra coisa é o sufixo. Deixa eu alterar aqui. Ficou prefixo e prefixo. Então, aqui vai ser uma, tá? Então, tá aqui sufixo. Então, prefixo, sufixo, certo? O prefixo, ele vem antes do radical. E o sufixo vem depois do radical. Então, prefixo é o que, no fundo? Então, você vê, bom, vamos estar assim, não são letras, tá? São umas letras ali, uma parte, colocada antes do radical. E sufixo são umas letras, né? Uma sílaba, vamos dizer assim, uma sílaba colocada depois do radical. Uma ou mais de uma, tá? Então, você tem uma sílaba colocada antes, ou então, uma sílaba colocada depois. Essa é a ideia, tá? Vamos passar. A derivação, essa coisa aí da derivação, do acréscimo, a gente tem ela, então veja, quais são aí? São 6 tipos. Então, derivação prefixal. Então, você vai ter uma sílaba colocada antes do radical. Derivação sufixal. Você vai ter uma sílaba colocada depois do radical.
Aí você tem derivação prefixal e sufixal. Ou seja, você vai ter uma sílaba antes do radical e uma sílaba depois do radical, tá? E a gente vai ver hoje aqui até aqui, parassintética, tá? Que também, já vou adiantando aqui, ó, a parassintética também tem uma sílaba antes, né? Tem um prefixo, tem uma sílaba depois, tem o sufixo, ok? Mas além de parassintética, temos também a regressiva e a imprópria. Então vamos começar aqui. Então, ó, veja. A derivação prefixal. Derivação prefixal. Então tá aí. Então, você vai ter um radical aqui, ó. Você vai ter a palavra primitiva, vamos dizer assim, ó. Você vai ter a palavra que veio primeiro, tá? A palavra que veio primeiro, primitiva. Primitiva. Ok? E aqui você vai ter a colocação de um prefixo, tá? Vai ter a colocação de um prefixo. Então vamos lá. Olha só essas palavras aqui. Você tem a palavra relé, infeliz, ultravioleta e super-homem, certo? Quando você coloca uma sílaba aqui antes, ó, vai ficar relé. Deixa eu fechar a porta aqui, só um minuto. Então, voltando. Então, relé ficou. Relé. Tá? Então, aqui, em relé, aí, feliz, você tem ali, ó, infeliz. Quem é a palavra primitiva? Feliz. E a essa palavra primitiva você acrescentou uma sílaba antes do radical, ou antes dessa palavra. O que é antes? Antes é isso aqui, ó. Tá? Desse lado de cá. Certo? Então, uma sílaba. Mais aqui, ó. Ultravioleta. Você tem a palavra violeta e você acrescentou algo ali para formar a palavra ultravioleta. Super-homem, mesmo sentido, tá? Então, antes do radical igual a prefixo, certo? Então, veja, derivação, ou seja, a palavra relé veio de lê. Ela veio como? Veio como? Pelo acréscimo de uma sílaba antes do radical. Então, você tem aqui, então, a derivação, a palavra relé derivou da palavra lê através da colocação de um prefixo. Infeliz, ultravioleta, super-homem também. Ok? Derivação sufixal agora. Então, colocação de um sufixo. Certo? Então, você vai ter a colocação de um sufixo. Vamos lá. Então, veja aí. O esquema é esse. Você tem uma palavra que veio primeiro. Ela está aqui. Palavra. Você vai ter a palavra. E, nesse caso aqui do sufixo, depois do radical, é que você vai colocar essas sílabas que eu falei, tá? Que a gente está chamando. Então, é o chamado sufixo. É uma parte que vem depois do radical. Essas letrinhas, né, essas sílabas, pode ser uma, pode ser duas sílabas, que vêm após o radical. Olha só as palavras boiada, canalizar, felizmente, deixa eu alterar, ficou errado. Felizmente. Deixa eu pegar aqui. Felizmente. Bom, aí vamos lá. Aí você tem boiada, o radical ali, a palavra primitiva. A palavra primitiva ali é boi. Aí você faz boiada. Canal, canalizar.
feliz, felizmente. E arte, artista. Então, aqui, veja, você tem o radical, tá? Que veio primeiro, beleza? E após o radical, você tem aqui a colocação dessas sílabas. Após o radical, você tem essas sílabas. Isso aqui é o que nós chamamos de derivação, ou seja, a palavra boiada veio da palavra boi, ou seja, derivou. A palavra boiada derivou da palavra boi, certo? Por meio da colocação de um sufixo, tá? Então, olha aí, depois do radical é sufixo. Então, você tem uma derivação sufixal, tá? Derivação sufixal. Uma palavra veio de outra pelo acréscimo de um sufixo. Pelo acréscimo de um sufixo, tá? O que mais? Vamos lá, caminhando. Aí aqui, a gente chega na derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tá? Como é isso? Então, você vai ter uma palavra primitiva. Você vai ter a palavra, ok? E ela vai ter prefixo e ela vai ter sufixo, tá? Então, veja, derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque tem o prefixo, que é uma sílaba antes do radical, e tem o sufixo, que é sílaba após o radical. Preste atenção nessas palavras aí. Então, o nosso radical, ou seja, a palavra primitiva está aqui, ó. Lealdade, a palavra vem de leal. Infelizmente, a palavra vem de feliz. Desligada, a palavra vem de ligar, ou de liga, tá? Que é aqui o verbo ligar, liga a televisão, certo? Então, veja. Aí vamos para cá. Olha, tá? Como está aqui. Então, veja. Aqui você tem uma sílaba antes, você tem uma sílaba antes do radical e você tem uma sílaba depois do radical. Nesses casos aqui, tá vendo? Então, esses casos aqui, eles têm isso, tá? Depois do radical e antes do radical. Deixa eu ajeitar isso aqui também. Tá aqui, ó. Antes do radical, vamos estar assim. Antes do radical e depois do radical. Antes do radical e depois. Aí presta atenção, agora que vem o segredo. Agora que vem o segredo, tá? Esse prefixo e esse sufixo, eles são independentes. Eles são independentes. Aí, ou seja, olha só para cá. Vou aumentar. Ao retirarmos um dos dois, veja, ao retirarmos um dos dois, outra palavra passa a existir, tá? Então, outra palavra passa a existir. Ou seja, se eu tirar o prefixo ou o sufixo, eu não elimino uma palavra. Eu acabo criando outra. Tá? Ó, imagina esse caso aqui, por exemplo, se você quer fazer aqui a palavra, por exemplo, pássaro. Pássaro. Então, tá aqui a palavra pássaro. Só um exemplo aqui. Posso tirar o uró? Ou melhor, posso tirar esse aqui, ó?
Se eu tirar essa aqui, essa parte, ó, veja. Tirei essa parte. Olha só o que ficou. O que restou virou uma palavra? Não, né? Pássaro só é pássaro por causa de pássaro todo, tá? O que restou não é nada, certo? Aqui com essas palavrinhas, olha o que acontece. Então, olha, veja. Ao retirar o prefixo ou sufixo, outra palavra passa a existir. Então, você tem, ó, deslealdade. Se retirarmos o des, a palavra lealdade aparece, ó. Eu tirei o des, e a palavra lealdade apareceu. Aí, essa palavra lealdade, ela existe. Ela é uma palavra. Ela é uma palavra. Ou seja, ao retirar uma parte, eu não eliminei, tá? Palavra. Na verdade, eu criei outra, né? E aqui também, ó, se eu tirar o dade, tá? Deixa eu só alterar aqui. Se eu tirar o dade, cadê? Vem daqui. Se eu tirar o dade, fica desleal. Desleal aparece. Eu tirei o dade, veja. Aqui. Então, peguei aqui agora, aí, tirei o dade. Quem apareceu? Desleal. E essa palavra existe também, tá? E aí a gente vai ver por que isso é muito importante para a gente saber que então, isso aqui é o que faz desse processo chamado prefixal e sufixal, ok? Isso é o que faz desse prefixal e sufixal, tá? Vamos dar uma olhadinha agora na parassíntese, tá? Parassíntese. Ocorre pela colocação simultânea de prefixo e sufixo numa só palavra. Olha só que coisa. Então, veja aqui, ó. Você tem a palavra primitiva, que é o radical, e você tem uma sílaba antes, que é um prefixo, você tem uma sílaba depois. Tem uma sílaba antes, tem uma sílaba depois. Tem uma sílaba antes, tem uma sílaba depois. Tem uma sílaba antes, tem depois. Aí você diz, não, sim, então é prefixal e sufixal. Não, aqui é uma coisa que acontece, tá? Olha, vamos olhar, mas vamos olhar, tá? Então aqui você também tem, ó, tá? Depois do radical, você tem depois do radical e você tem antes do radical. Tá? Bebo de sono, eu acho, fazendo isso aqui. Então, antes do radical e depois do radical, tá? Aí veja, qual a diferença então? São dependentes, ou seja, essa sílaba do prefixo, tá? Essa sílaba aqui, ó, e essa aqui, elas são dependentes, tá? Ou seja, ao retirar um dos dois, outra palavra, ela não forma outra palavra. Então, ao retirar uma das duas, tá? Ao retirar uma das duas, outra palavra não existirá. Outra palavra não existirá. Então, veja. Vamos lá. Tá aqui, ó. Se eu pegar aqui e cortar, por exemplo, aqui, ó, entardecer. Se eu tirar o em,
Se eu tirar o N, eu acabo eliminando a palavra. Eliminando a palavra. Ou seja, ó, tardecer existe? Não. Tá? Se eu tirar aqui, ó, dessa palavra desalmado, se eu tirar esse dó aqui, ó, se eu tirar o sufixo, a palavra desalma não existe. Ou seja, ao retirar um dos dois elementos, eu acabo extinguindo a palavra. Né? Não surgirá outra e essa palavra aqui se acaba. Beleza? Aí aqui. Então, ao retirar o prefixo ou o sufixo, ao retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não passa, não existirá. Não existirá mais. A palavra não existirá mais. Ao retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra some. Então, veja. Se retirarmos o des, veja, se retirarmos o da palavra desalmado, não, desalmado. Se retirarmos o des, a palavra almado aparece. Porém, ela não existe. Essa palavra almado não existe em língua portuguesa. Tá? Então, ou seja, tirei uma parte e a palavra sumiu, porque ela não existe. A palavra almado não existe. E se eu tirar o dó? Se eu tirar o dó, desalma existe? Aí fica desalma, no caso, né? Então, desalma aparece. Eu tirei o dó, né? Eu tirei aqui, ó. Tirei o dó. Imagina que eu eliminei o sufixo. Eliminei o sufixo. Aparece isso aqui, ó, desalma. Porém, desalma também não existe. Então, eu eliminei a palavra. Então, ao retirar o prefixo ou o sufixo, elimina-se a palavra. Tá? Então, a diferença fundamental tá na derivação prefixal e sufixal, prefixal e sufixal, você tem a possibilidade de retirar o prefixo ou o sufixo e outra palavra passará a existir. Na derivação parasintética, na derivação parasintética, essa possibilidade não existe. Ao retirar o prefixo ou o sufixo, você elimina a palavra. Mas vamos ver aqui, ó. Diferença entre derivação prefixal e derivação parasintética. Tá? Então, na derivação prefixal e sufixal, podemos tirar o prefixo ou o sufixo. E uma palavra passa a existir. Tá? Então, a palavra lá que a gente já viu, né? Lealdade. Então, eu faço deslealdade. Se eu tirar o des, fica lealdade, veja. Lealdade. E essa palavra lealdade existe. Tá? Existe, sim, existe. Tá? Na parassíntese, você tem sem o prefixo ou o sufixo, a palavra não existe em língua portuguesa. Então, imagine. Anoitecer. Vamos tirar o A. Tirar o prefixo. A palavra, veja, gente, anoitecer. A palavra anoitecer não existe. A
palavra anoitecer não existe em língua portuguesa. Veja, então, se eu tirar, eu tenho o prefixo e tenho o sufixo. Se eu tirar um dos dois, a palavra deixa de existir. Tá? Deixa de existir. Aí vamos lá, vamos fazer aqui ó, o desmembramento 3P1S. Eu criei isso aqui, tá? Eu estava aqui sem fazer nada, eu criei 3P1S. Ou seja, dessa palavra aqui, a gente consegue fazer 3 palavras e eu tenho que ter pelo menos um sim. Vocês vão entender. 3P1S. Então, veja. Desleal tem um radical, leal. Tá? Deslealdade e o radical leal. Mas também tem desleal. Só pegando o radical mais o prefixo, tá? Então, aqui eu tenho o radical mais o prefixo. E ainda tem a possibilidade aqui, ó, lealdade. Que eu tenho o radical e aqui eu terei o prefixo, eu deixei só o sufixo. Aí vamos lá, o 3P é isso aqui, eu desmembrei, né? Eu peguei 3 palavras e agora eu preciso de pelo menos um sim. Um sim para quê? Essas palavras aqui existem? Aí a resposta sim. Opa! E na outra também, ó. Essa outra palavra existe? Sim. É isso aqui que eu chamei de 3P1S. Você tem o radical, você tem o radical e o prefixo, que é desleal, e você tem ali o radical mais o sufixo. Aí esse 1S é o quê? Pelo menos uma dessas, ao retirar, eu preciso de pelo menos um sim para a pergunta. Essa palavra existe? Sim. Então, aconteceu o 3P1S, tá? Se aconteceu o 3P1S, você tem prefixo e sufixo. Vamos lá, 3P1S. É pelo menos um sim nesse desmembramento aqui, tá? Pelo menos um sim, ó, desmembrei, leal, radical, aqui. Tirei, aqui nesse caso eu tirei o sufixo, né? Essa palavra existe, desleal existe? Sim. Aqui eu tirei o prefixo. Lealdade existe? Sim. Ok? 3P1S. Vamos fazer com outra aqui. Ó. Desfavorável. Desfavorável. Vamos fazer o 3P1S. 3P começa com radical, que é o favor. Favor. Aí, desfavor. Desfavor. E favorável. Aí, vamos lá. Agora, pelo menos um sim. Desfavor existe? Não. Opa. Favorável existe? Sim. Ah, pelo menos um sim. Pelo menos um sim. Então, a palavra desfavorável também entra aqui como derivação prefixal e sufixal. Tá? Então, pelo menos um sim. É 3P1S. É o desmembramento 3P1S. Vamos fazer aqui na palavra desalmado agora. Tá? Então, desalmado. 3P1S. Radical, alma, desalma e almado. Tá? Aí vamos lá. Desalma existe? Não. Almado existe? Também não. Então, veja, eu não consegui fazer o 3P1S. Tá? Por quê? Não tem pelo menos um sim. Tem 2 nãos, ó. Desalma existe? Não. Almado existe? Também não. Então, não tem. Não tem pelo menos um sim.
Então, você não tem o 3P1S. Se você não tem o 3P1S, isso é uma parassíntese. Certo? Então, essa é a diferença, tá? Então, veja. Volta aí direitinho, veja o que é que eu quis dizer com 3P1S, tá? Mesma coisa eu fiz para anoitecer, né? Vou fazer aqui anoitecer. Então, você tem aqui, ó, a palavra anoitecer. Vamos ver se dá para fazer o 3P1S. Vamos lá. Então, vamos pegar o radical, noite. Sempre começa pelo radical, tá? Noite. Aí, a noite junto. Então, a noite separada existe. Deixa eu... Então, você pega aqui, noite, aí vai fazer agora. A noite e noitecer. Pronto. Vamos ver se dá pelo menos um sim. A noite, assim junto, existe? Não. Não existe. Então, pronto. Noitecer existe? Também não. Também não. Show de bola, veja. Não consegui o 3P1S, tá? Eu desmembrei aqui, mas eu não consegui pelo menos um sim. Um S significa um sim. Não tem um sim. Se não tem um sim, derivação parassintética, tá? Derivação parassintética. Então, esse é o resumo, tá? Então, veja. Estudamos prefixal. Você tem aqui a colocação de um prefixo. Sufixal, colocação de um sufixo. Prefixal e sufixal. Aí você tem prefixo mais sufixo com o 3P1S, tá? Esse aqui tem 3P1S. Eu consigo fazer o desmembramento 3P1S. Parasintética é sem. Não consigo fazer o desmembramento 3P1S. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixe um comentário aí. Tá? Deixe um comentário para mim, tira qualquer dúvida. Tá? Beijão para vocês e espero que vocês consigam estudar bem cada dia mais para que a gente vá fechando esses ciclos e deixe tudo perfeito, tá? Um abraço, amo vocês.